Tranquilo, graças a Deus. Ok. Pastor, começando então, eu queria que você se apresentasse. Você é de onde? Eu sou, como é teu nome? Oi? Teu nome é Cosme, Meu né? nome é Cosme Bittencourt. Ô Cosme, prazer te conhecer, tá? A gente só se fala rapidinho na internet, né? É verdade, Mas eu mesmo falei. eu sou de Fortaleza, a capital do Fortaleza. Ceará, mas Aham. eu moro já faz alguns anos na cidade de Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, né? Aham. E ainda estamos no Rio de Janeiro, depois eu vim para cá com a minha esposa, já casado, e nosso filhinho nasceu aqui, inclusive, na Serra Ah, da ok. Borborema. Isso. Eu sou eu sou de Lavras do Sul, sou de Minas e sou casado com a minha esposa, ela é de Natal, Rio Grande do Norte, né? A minha esposa Então aqui cresceu em Natal. nasceu em Natal? Cresceu. Ela é carioca, Ah, mas cresceu em Natal, na Ponta cresceu em Negra. Natal. Isso. Ela tem o costume de comer arroz de leite aí também ou não? Ó, tua esposa mandando tu ajeitar a câmera aí, Cosme. Ela tá dizendo pra tu arrumar a câmera, tá vendo? Tá vendo? Aí, pronto. Você já sabe como é que é nordestina, né? Você tem o costume Sei, de comer aí carioca, arroz de leite também ou não? oi? Você tem o Como é? costume de comer aí arroz de leite, tapioca, cuscuz? O, o povo come. Eu não. Eu não gosto muito, não. É, Mas a esposa adora. tá certo. Pastor Natan, então vamos começar lá então. Eu Tá queria travando que a mesmo. gente começasse a falar a respeito aí do Raul Seixas, né? Antes um Ah, pouquinho da gente entrar na parte do Raul Seixas, eu queria que você falasse, aliás, um pouco a respeito aí do problema que você teve de esquizofrenia, né? E você contasse o que que é isso, o que que é esquizofrenia e como que aconteceu isso na sua vida e como Jesus te curou. tá. Ô, Cosme, tá chegando bem o meu áudio aí? Você me ouve bem? A imagem tá fluindo? Tá, tô te ouvindo Sim? bem, de vez em quando tá dando um ecozinho para mim aqui, mas tô te ouvindo perfeito. Tá. Bom, então, o que acontece é o seguinte, eu sempre me perguntei sobre o sentido da vida, desde muito novo, né? Com os meus 12, Aham, 13 anos, eu já me questionava sobre a verdade absoluta, como o próprio Raul Seixas cantou. E foi justamente pelas semelhanças que eu encontrei no que eu sentia, no que eu pensava e nas coisas que ele cantava, que eu me aproximei das músicas dele e acabei me envolvendo de forma bastante fanática nas músicas do Raul. E o Raul Seixas, ele tinha uma influência muito grande sobre a vida dele do hinduísmo, né? E eu comecei uhum, a querer saber um pouco mais sobre isso. Acabei conseguindo o livro Bhagavad Gita, que é o livro sagrado uhum. dos hindus, e comecei a praticar as yogas que o livro ensinava, e no processo eu acabei tendo um surto psicótico e tentei matar minha irmã enforcada, e foi um processo bastante sofrido e traumático. No final das contas, eu fui internado no manicômio, fiquei aproximadamente 40 dias dentro de uma jaula. A maior parte do tempo eu fiquei na jaula. Depois eles me soltaram para ficar no pátio e poder ir para algum dormitório com os outros loucos, porque quando eu cheguei eu ainda dei um pouquinho de trabalho para os enfermeiros e eles me acharam muito perigoso e acabaram me colocando num lugar especial para quem é perigoso, né? Que é essa jaula que eu fiquei. Mas a verdade é que na minha família, por parte de mãe, existia essa doença, né, que se propagava de pai para filho. Uhum, E dizem os especialistas da área de saúde que existem quatro tipos de esquizofrenias. Quatro tipos. Dizem que a mais comum é a esquizofrenia paranoide, que é aquela que a pessoa vê coisas, ouve coisas, ela tem alucinações. No entanto, dizem que é também a mais severa, embora seja a mais comum, é a mais severa por causa das alucinações. E esse era o tipo de esquizofrenia que a minha família, por parte de mãe, tinha, né? Eu tive uma uhum, avó que eu não conheci, mas segundo me contam, ela também tinha problemas dessa natureza. Eu tive uma tia que também tinha alguns problemas parecidos. Um tio chamado Joaquim, que eu conheci bem, esse eu convivi com ele, ele foi louco a vida inteira. Inclusive a minha mãe perdeu o que seria a minha irmã mais velha por causa de um ataque do meu tio louco,
entrou na sala onde a minha mãe trabalhava, atendendo algumas clientes, que ela era costureira. Ele entrou nu, agitado, fazendo balbúrdia, e minha mãe, nervosa, brigando com ele, expulsando ele de lá, acabou perdendo a criança, que já estava com 8 ou 9 meses. Aí, de vez em quando aqui tá dando uma picadinha, de vez em quando, tá? Para mim também. No caso, assim, a sua câmera para mim fica picando e a minha fica normal. Eu não sei se é a mesma coisa com você aí. Não, aqui a minha tá normal, a minha para mim normal e a sua para mim tá normal também. De vez em quando o áudio dá uma picadinha, mas é bem rápido. O pessoal que está aí conectado com a gente, se quiser comentar como é que tá aí o áudio, como é que tá aí a imagem, tá? Pra gente saber. Tá conectado. Então pronto, Cosme. Aí o que acontece? Ok, o Cláudio disse aqui em Natal está normal, né? Outra pessoa está dizendo aqui, a Michelle está dizendo que está ouvindo bem também, está ok. Uhum. Pois é. Okay. A maioria está dizendo que está ok, então vamos embora. Uhum. Vamos avançar, né? Aí o que acontece? No final das contas, o meu tio louco, ele teve 2 filhos também, e os 2 filhos loucos, um deles, inclusive, até foi assassinado. Eu não sei se teve alguma ligação com algum surto psicótico que ele teve. Meu tio, pai desse primo meu, morreu no hospital, né? Morreu a vida inteira dentro do manicômio, tomando remédio controlado. Eu tive um primo Fernando, bem próximo também, louco, desde que eu me conheço por gente, desde pequenininho. Então a família tem um histórico brabo. E esse meu primo, ele se matou, inclusive, ele suicidou-se, né? Através de loucuras na cabeça dele. Aí, muito sério. E minha mãe vivia com esse medo também, né? Ela dizia que achava que eu tinha as características do meu tio Joaquim. Meu tio Joaquim, ele ganhou a vida como desenhista, né? E quando eu era criança, eu desenhava, eu pintava, fazia história em quadrinhos. Eu tinha um pouquinho dessa coisa também, assim, né? Artística e tal. Mas ela achava parecido o perfil do meu tio, do meu primo comigo. E dizia que tinha medo que eu também ficasse com a mesma loucura. Então, assim, eu acredito hoje, com o conhecimento que eu tenho, que quando o pai e a mãe, eles não protegem a sua família, né, pela fé no nome de Jesus, eles deixam realmente as portas abertas para um ataque de Satanás, porque na oportunidade que ele tiver, ele vai atacar. E aconteceu justamente a mesma coisa comigo. Aos 17 anos de idade, eu tive um surto e nunca mais, desse dia para frente, eu não fiquei mais normal, né? A não ser, claro, quando eu vim me converter, nascer de novo, aquela coisa toda. Mas dali para frente foi só pancada, né? Ficando cada vez pior, a ponto de tentar matar minha irmã enforcada. Mas no final das contas, eu saí do hospital, a minha irmã tinha se convertido, mamãe estava indo para uma igreja evangélica também, um primo meu estava indo para a igreja, uns conhecidos também estavam visitando a igreja, e levou um tempo para eu me converter. Até quando eu recebi Jesus como Senhor e nasci de novo, e a minha vida foi sendo recuperada aos poucos através da leitura do material de Kenneth Hagin e T.L. Osborne, que falavam muito sobre fé e sobre cura. Foi assim que eu voltei ao normal, graças a Deus. Pastor Natan, e você acha que devido a esse histórico que você tem familiar, na sua opinião, você acredita nessa história de, como que fala, de hereditariedade? Tá. Então vamos combinar o seguinte, porque às vezes, quando 2 pessoas estão falando no Instagram ao mesmo tempo, ele dá uma interferência. Então, vou fazer o seguinte, quando eu for fazer uma pergunta, eu faço assim com o dedo, e aí você entende que eu vou fazer uma pergunta, aí a gente dá uma pausazinha para não misturar as 2 vozes. Mas eu estava perguntando a respeito se você acredita em maldição hereditária, devido a esse histórico que tinha na sua família e que depois acabou acontecendo com você. Eu acredito, Cosme, que todo ser humano, quando ele é gerado, ele tem ali um pouco do que é divino e um pouco do que é humano, né? Deus quis que o corpo viesse dos pais e o espírito viesse de Deus. Em Hebreus está escrito que Deus é o pai dos espíritos, né? Então, quando uma nova criança nasce, ela não é produto da união do espírito do pai com o espírito da mãe. O espírito daquela criança não sai do espírito da mãe nem do espírito do pai, vem diretamente de Deus. Então Deus é que é o pai dos espíritos. Mas os corpos, eles trazem os traços dos pais. Então, o que quer dizer
é que, ó, o irmão acabou de falar aí que tirar os comentários também ajuda a não travar, mas eu acho que não vai resolver 100%, né? Porque, afinal de contas, a gente acaba usando o feedback deles também para ver se tá bom ou não, não sei. Mas aí fica a seu critério, viu, Cosmo? O irmão sugeriu aí que tira, que ajuda a não travar. Mas vamos lá, vamos embora. Tá, vamos então, lá. Eu desativei o comentário, vamos ver se melhora. Tá bom. Então, o que é que acontece? Depois você pode habilitar de novo, tá? Você fica à vontade. Sim. Então, o que é que acontece? Isso. Eu acho que as características físicas, elas também são consequências da carga genética dos pais, né? É por isso que os traços físicos que nós temos são reflexo dessa união dos genes do pai e da mãe. Então, coisas ruins também podem vir juntos. E essa predisposição para certas coisas, às vezes uma criança nasce com predisposição ao alcoolismo, exatamente por causa de como se encontravam os genes dos pais que o gerou, né? Então, isso é passado de pai para filho. Quando é coisa ruim, a gente pode chamar isso de maldição. Coisa boa é que não é. Mas não é maldição hereditária no sentido doutrinário ou místico, como algumas pessoas às vezes tocam dentro da igreja cristã. Eu acredito que é uma maldição, é uma coisa ruim, é hereditário porque vem dos pais, obviamente. Mas não significa que deva permanecer, se perpetuar, ou que os pais não possam interromper aquilo em oração, pela fé, no nome de Jesus. Afinal de contas, Deus ainda intervém no curso da natureza humana, e se ele não continuasse fazendo milagres, eu acho que a gente tinha que parar de chamar ele de Deus, né? Até tem um testemunho que você conta, quando você conta o seu testemunho, você fala a respeito de um rapaz também, que numa cruzada do Dr. Terry Osborne, ele foi curado instantaneamente, né? Elias, o nome dele, ele é angolano, ele é de Luanda, a capital, não, eu acho que é, eu não sei se ele é de Luanda, mas quando eu dei aula lá em Angola, num seminário bíblico, ele foi meu aluno, era uma aula para professores e pastores, e ele fazia parte da turma. Então eu não sei se ele é de Luanda ou se ele veio de algum lugar ali perto. Mas ele me contou que foi numa cruzada na África que o T.L. Osborne fez, que ele teve a oportunidade de ir. Ele vivia amarrado no quintal da casa dele, e quando a família dele soube sobre o evangelista que estava lá, fazendo milagres, curando pelo povo e pregando a palavra, levaram ele até a cruzada. E o T.L. viu aquela confusão ali no meio do povo e perguntou o que era, e disseram que era um rapaz que era louco, que vivia acorrentado, e aí levaram ele para cima do palco. Quando chegou lá, o T.L. orou por ele e ele foi curado na hora, assim, milagrosamente, instantaneamente, o que não foi o meu caso. O meu caso foi gradual, foi um processo. Aí ele foi curado na hora, depois ele voltou já vestido com uma roupa mesmo normal, e ele me contou que foi assim que ele foi curado. Hoje ele é pastor de várias igrejas lá, e o nome dele é Elias. E ele conheceu, ele conheceu a minha história, né? Porque eu já tinha dado aula para ele, mas nunca tinha contado a minha história. Ele nunca tinha me ouvido falar. Quando foi um dia, numa reunião em São Paulo, ele estava presente, eu preguei, aí eu contei um pouco do meu testemunho, aí foi quando ele me contou isso aí, que ele teve esse problema e que foi assim que ele foi curado. Que benção, né? Saudade aí do Dr. Terry Osborne, né, que nos deixou aí, acho que em 2013, se não me engano, né? Pastor Natan, mas vamos lá, você estava falando a respeito de uma fase da sua vida que você estava procurando respostas, de onde você veio, para onde você vai, e você então pegou aí o livro Bhagavad Gita, não é isso? Do Raul Seixas? Bhagavad Gita, não é do Raul, não. Não é dele não, né? Não, é como se fosse a Bíblia dos hindus. São considerados os Vedas sagrados, né? O texto mais sagrado da Índia, que fala sobre Krishna, sobre Shiva, sobre Brahma, Vishnu, os deuses mais poderosos lá na Índia ou do hinduísmo. Krishna é mais ou menos como o nosso Jesus, né? É a encarnação e a personificação na pessoa de Deus. E o Bhagavad Gita, ele fala sobre esse Deus, a eternidade, e o Raul Seixas cantou uma música, que é, na verdade, a última página do Bhagavad Gita, e ele musicou falando que Deus dá as respostas para ele, né? Mas pode falar, Cosmo. Ok. Então, a minha pergunta é a seguinte, porque eu também gostava muito de Raul Seixas, né? Pra você ter ideia, eu conheci aquele LP desde o Raulzito e os Panteras, até o último, que foi Panela do Diabo, onde ele fez junto com o Marcelo Nova.
E me chama muita atenção o fato assim de ter muitas coisas que ele fala que não são comuns, são coisas espirituais. Exemplo, quando ele canta aquela música tenha fé em Deus, tenha fé na vida, a água viva ainda está na fonte. E tem uma também, que foi o último LP dele, Panela do Diabo, que ele falou sobre Pastor João e a Igreja Invisível. Essa parte, Pastor João e a Igreja Invisível, essa linguagem é uma linguagem de crente, né? Porque só crente que sabe que existe a Igreja Invisível, tá certo? Então, a minha pergunta é a seguinte, porque o Raul Seixas, ele antes, a primeira esposa dele era filha de um casal missionário. Né? Exatamente. E eu acredito que naqueles idos ali de 73, 70 e poucos, né, a coisa era mais séria do que é hoje. E segundo aquele Por Toda a Minha Vida lá, fala que o sogro deu um pega nele lá e ele até se inscreveu na faculdade de Direito na Bahia. Né? Então, o meu pensamento é o seguinte, eu acredito que esse período que ele teve, que ele queria casar com a primeira esposa, né? Foi um período que ele teve que ficar ali na igreja, teve que ficar certinho, e eu acredito que tem uma influência muito grande do evangelho na vida dele. Depois, então, aí eu vou deixar o comentário com você, teve uma influência de Paulo Coelho na vida dele, esse Bhagavad Gita, o hinduísmo, e aí a gente vai entrando aí até aquela música de Judas, né? Onde aquilo ali é um calvinismo. Isso, então eu falei assim que devido a esses vários versículos bíblicos que tem aí, versículos bíblicos não, várias passagens que dão a entender, a água viva está na fonte, não, tem a fé em Deus, tem a fé na vida. Depois outra hora também ele coloca lá o cowboy fora da lei, eu não sou besta, para tirar a onda de herói. E depois tem essa aí de Judas. Então, assim, eu entendo que ele teve um certo período da vida dele, talvez ali no início, quando ele casou com a primeira esposa, que ele foi obrigado a estar ali na igreja, para engambelar ali o sogro, que era pastor, que era missionário americano, e até que ele casou. E depois que ele casou, ele volta a ter o conjunto dele de rock and roll, influenciado ali na época por Elvis Presley, etc. Então, e depois lá na frente, ele teve uma influência já, uma outra vertente, já com Paulo Coelho. Então, a minha pergunta você acha que foi Paulo Coelho que encaminhou ele para o hinduísmo? Qual que é o seu pensamento? Olha, eu li um livro chamado Raul Seixas por Ele Mesmo, onde o jornalista entrevistava pessoas próximas ao Raul, íntimas e tudo. E na hora que ele entrevistou Paulo Coelho disse que foi Raul Seixas quem colocou ele no mundo do misticismo e dessas questões, né? Era Raul Seixas quem era mais afoito. Parece que o que Paulo Coelho influenciou o Raul foi na questão das drogas, que o Raul Seixas parece que não usava, mas aí o Paulo Coelho influenciou ele, que os dois eram amigos. Mas nessa questão do misticismo e tudo mais, parece que o Paulo Coelho tinha medo do que o Raul Seixas fazia, porque Raul era muito afoito e era muito atirado nessas questões, né? Tanto é que o próprio Paulo Coelho posteriormente disse que vai se converter ao catolicismo e ele vai abandonar qualquer ideia de ser seguidor de Aleister Crowley, né? Que na música do Raul chama de o número 666, né? O Raul. Isso. Mas o próprio Raul, na música As Aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor, ele diz, já fui católico, budista, protestante, tenho livros na estante, todos têm explicação, né? De fato, o Raul, ele sempre foi muito curioso, muito pesquisador, né, sobre tudo no mundo. E ele realmente diz que se converteu, que chegou a frequentar a igreja, mas no próprio casamento, os Panteras estavam lá como madrinhos do Raul, né, no casamento. E o Raul, logo em seguida, já continuou fazendo shows e vivendo a vida dele do jeito que ele vivia mesmo. Mas, assim, eu acho que o Raul misturou tudo, sabe? Ele interpretava as coisas do jeito dele. Ele pegava tudo que ele via em todos os lugares e ele fazia o sincretismo dele. E é por isso que quando perguntavam para ele qual era a religião que ele tinha, ele dizia que era Raul Seixismo. Porque ele não seguia A, B, C. Ele montava as coisas na cabeça dele, né? E pegava coisas da Bíblia, pegava coisas do budismo, pegava coisas do hinduísmo, ele pegava coisas da macumba, de qualquer coisa que fosse necessária para poder transmitir uma mensagem, ele fazia isso. Mas o que é interessante é que o Raul, ele realmente pensava que servia a Satanás, mas dentro do plano de Deus.
Porque ele achava que o plano de Deus era tão abrangente que precisava de obras das trevas, ações diabólicas, e Satanás era uma espécie de servo dedicado que fazia parte de um grande plano maior que os homens não entendiam a princípio, mas que era preciso para o amadurecimento e a evolução espiritual humana. Então o Raul Seixas acreditava que fazia a vontade de Deus dentro das artimanhas, dos estratagemas de Satanás. Então ele achava que a luz e as trevas, o bem e o mal, estavam de braços e abraços num romance astral, que é o que ele fala no Trem das Sete, né? Que quando tudo for revelado, o céu não for mais o que você conheceu, quando for rasgado, suspenso no ar, e Deus vier descendo entre brumas de 1000 megatons, aí ele diz, você vai ver o bem e o mal de braços e abraços num romance astral. É o que ele conta em Judas, é o que ele conta no Messias Indeciso, né? E em várias outras canções também. Essa harmonia, suposta harmonia, entre luz e trevas, entre bem e mal, entre Satanás e Jesus, e era assim que ele acreditava. Aí é por isso que fica meio bagunçado o que ele fala, né? Você só vai entender mesmo quando você se converte, porque você vê que ele extrai coisas da Bíblia, mas ele mistura com outras coisas de outras religiões, e para ele não fazia problema nenhum, porque ele achava que a verdade era uma só, que estava acima dos termos, das nomenclaturas, e que Deus era tudo. Muitas pessoas o adoravam com um nome específico, mas ele era o Deus que era dono de todos os nomes. É justamente a música Gita, né? Na música Gita, ele está explicando isso. Ele fala, né? Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que Deus me falou. Aí Deus fala para ele, né? Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não me entenda, mas hoje eu vou te mostrar. Aí Deus começa a dizer, né? Que ele é tudo, o bem, o mal, a mão do carrasco, o sangue no olhar do vampiro, as juras de maldição, a letra A tem o seu nome, ele é absolutamente tudo, o bem e o mal. Então, essa é a visão mais pura do Raul, né? Que ele acreditava firmemente nessa visão hinduísta, e por isso, como um bom hindu, ele acreditava que dá para adorar a Deus através do evangélico, da religião protestante, do catolicismo, do umbandismo, da quimbanda, da macumba, de qualquer religião, porque Deus, esse Deus hindu, né, o Gita, 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 que ele canta lá no coro, né, é o Deus que engloba tudo, é o Deus que abarca tudo, ainda que as pessoas não saibam que estão tentando adorá-lo, é ele que está por trás de todas as coisas, na visão do Raul, né? Que ele canta nessa música. Isso. E dentro disso aí que você tá falando, eu queria que você comentasse justamente a música Judas. Porque nessa música Judas tá embutido ali justamente um calvinismo. Porque ele, na ideia dele é o seguinte, Deus está lá em cima, na beira da piscina, fazendo leis, não pergunta para você se você gosta ou deixou de gostar, e etc. Isso aí, eu queria também que você comentasse também, porque parece que, se eu não me engano, dentro do hinduísmo, existe também esse pensamento calvinista, né? Que muitas pessoas pensam que simplesmente isso aí veio de Calvino e tal, não, mas existe uma outra raiz, um pouco mais profunda aí nisso aí, né? Existe uma filosofia, né, fatalista, determinista, muito antiga, e existe uma tradição oriental que tenta manter esse pensamento, mas as ideias, elas são como água, né? Elas fluem na cabeça das pessoas, passando de um para outro à medida que as pessoas vão falando aquilo que sentem, aquilo que pensam. Então, nem todos têm coragem de falar isso. E aqueles que ainda se propõem a discutir e debater sobre isso, tentam mostrar que isso não é o calvinismo verdadeiro, porque eles têm vergonha dos calvinistas que assumem isso claramente. Eles gostam de chamar isso de hipercalvinismo, querendo diferenciar o suposto calvinismo moderado, do hipercalvinismo. E às vezes eles se esquecem que o próprio Calvino, se for assim, era hipercalvinista. Porque muitos calvinistas não sabem que Calvino também cria na dupla predestinação. Então eles tentam, através de muita idiotice mesmo, muita falação, muita filosofia, sabe? Encontrar maneiras de tornar compatível, né? Eles até criam termos técnicos para isso, falando sobre a doutrina do compatibilismo, por exemplo. Eles tentam encontrar filosofias que possam deixar compatível, né, a soberania de Deus com o livre-arbítrio humano. Mas o que parece é que eles não sabem nem o que significa soberania de fato e de verdade, e não sabem o que significa realmente o livre-arbítrio.
E esse é o problema, e é por isso que eu posso dar graças a Deus pela música Judas de Raul Seixas, porque Raul nos ajuda a prevenir os novos crentes contra o calvinismo, mostrando que é o mesmo espírito, é a mesma filosofia, é a mesma influência espiritual, é o mesmo sentimento negro e diabólico que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que é a vontade de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e que seja salvo, né? Mas eles querem dizer que somente uma classe, né? Que Jesus morreu não foi pela humanidade, Jesus morreu por uma classe, né? E então eles entendem que, poxa, se Jesus morreu por todo mundo, então todo mundo tem que ir para o céu, né? E sendo que tudo na vida, no caso na presença de Deus, é a fé, é você tomar posse. Até tem um versículo em 1 Timóteo que diz, toma posse da vida eterna. Olha esse versículo, toma posse da vida eterna. Como que eu vou tomar posse de uma coisa que já é minha? Já está predestinado para que eu possa. Tomar posse de quê? Já é meu, né? Então fica uma coisa assim, sem nexo, e acaba sendo uma coisa até um tanto conflitante, né? É paradoxal. O calvinismo é uma contradição constante. Sim. E qual a sua visão a respeito, então, do livre-arbítrio, né? Porque, para eles, a gente não tem livre-arbítrio. Alguns chegam até, né, sei lá, ser sarcástico, né? Dizendo, puxa, livre-arbítrio, hoje você resolveu escolher uma camisa preta, uma camisa vermelha, né? Acaba levando assim. Mas o que você vê como sendo aí o livre-arbítrio? Porque a predestinação, ela existe, não a fatalista, certo? Por exemplo, quando o anticristo virá? Deus sabe já. Quanto tempo a grande tribulação vai durar? Deus sabe. O milênio? Deus sabe. O grande trono branco? Deus sabe. Então existe a predestinação, né? O destino para onde a igreja vai, ok. Agora a fatalista é que Deus escolhe então de antemão quem vai para o céu e quem não vai. Então isso aí já fica uma coisa que eu chamo de o calcanhar de Aquiles do calvinismo, porque então Deus não é amor. Se ele faz alguém para passar o século dos séculos queimando no inferno, então aonde está o amor de Deus aí, né? Então eu queria que você falasse sobre o livre-arbítrio, né? Bom, primeiro eu penso o seguinte, há uma diferença entre predestinação bíblica e presciência divina. Eu faço diferença entre essas duas coisas. Algumas das coisas que nós sabemos que vai ou que vão acontecer não são necessariamente predestinação. O fato de nós sabermos antecipadamente que elas acontecerão não significa que elas estão predestinadas. Tem gente, os calvinistas, por exemplo, eles acham que Deus só sabe o futuro porque Deus criou o futuro, né? Então eles têm a ingenuidade, né, de pensar que Deus só pode saber de uma coisa que o próprio Deus faz. Eu não sei que Deus poderoso e soberano e grandioso é esse que eles têm, que eles acham que só pode saber se Deus for o responsável pelo futuro que ele sabe. Não, Deus ele tem como saber de tudo, embora nem tudo tenha sido criado, ou determinado, ou decretado por ele. Então, o fato de Deus conhecer o que nós chamamos de futuro, embora para Deus não exista essa diferença, porque Deus ele vive numa realidade atemporal, para Deus não tem o que nós chamamos de passado, presente e futuro. Então, o fato de Deus saber tudo de uma vez só, faz Deus ser capaz de, se quiser, me adiantar uma informação sobre um momento futuro. Não de uma coisa que ele determinou, embora em algumas ocasiões ele faça isso, mas eu estou falando aqui sobre coisas que Deus viu acontecendo e ele quis revelar de forma antecipada. Então, muitas profecias e declarações espirituais e revelações que foram dadas pelos profetas sobre o futuro, o que nós chamamos de futuro, não são determinações e decretos divinos, são apenas revelações. Algumas delas são revelações. Em outras palavras, furo de reportagem profético. É um furo de reportagem profético. Deus adianta a informação. Por que Deus faz isso? O próprio Jesus, pelo menos 3 vezes, ele usa expressões semelhantes, dizendo: tenho-vos dito antecipadamente para que quando acontecer, creais que eu sou. Tenho-vos dito estas coisas para que quando acontecerem, vocês creiam. Ou seja, para que nós tenhamos confiança na sua palavra. Deus adianta informações para que saibamos, quando tais coisas acontecerem, que nós podemos confiar naquilo que ele diz. Tá? Então, presciência divina e revelação
do futuro não é a mesma coisa de predestinação. São coisas que eu gosto de diferenciar. Agora, a predestinação realmente bíblica, a que realmente é ensinada e explicada em detalhes por Paulo no Novo Testamento, não tem nada a ver com o que os calvinistas e até mesmo os arminianos acabam se envolvendo nas disputas com eles. E quando eu vejo uma disputa entre arminiano e calvinista falando de predestinação, eu me pergunto se eles não perceberam que os textos principais sobre o assunto, que são Efésios 1:5, 1:10, 1:11 e Romanos 8:29, não falam exatamente de nada do que eles insistem em querer debater. Porque o que Paulo fala de predestinação é o seguinte, eu vou até ler essa passagem, porque é uma passagem que tanta gente conhece, mas pouca gente entende. E eu vou ler porque eu quero te mostrar onde é que se encontra aqui, Cosme, o erro, no meu ponto de vista, tá? O erro na interpretação da predestinação realmente bíblica, né? Em Efésios capítulo 1, no versículo 3, Paulo diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele diz, versículo 4, assim como nos escolheu nele, em Cristo, olha só, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Qual é o problema da interpretação desse versículo 5? As pessoas pensam que Paulo está falando que Deus nos predestinou para sermos salvos. A falar. Você estava lendo o texto de Efésios. Você estava no versículo 5. Tá. Então, esse versículo 5 ele é mal interpretado porque as pessoas automaticamente, quando vem Paulo falando que Deus nos predestinou para a adoção de filhos, elas supõem que Paulo está falando sobre Deus ter predestinado a se tornarem filhas de Deus. Mas não percebem que essa expressão, a adoção de filhos, é uma expressão que só quem usa ela no Novo Testamento é Paulo. E Paulo não está falando sobre adotar um filho, como nós pensamos hoje em dia em nossa sociedade moderna. É uma expressão que, por alguma razão, acharam por bem traduzir dessa forma, mas não reflete o pensamento original de Paulo. Não há nenhum outro escritor do Novo Testamento que diga isso ou que fale isso. Paulo é o único que usa a expressão adoção de filhos. Então, para a gente poder ter uma noção do que realmente Paulo tem em mente quando ele fala isso, a gente tem que procurar pelo menos algum outro texto no Novo Testamento onde Paulo use a mesma expressão e que dê algum sentido a ela para que a gente possa entender o que ele quer falar ali. Uma coisa que vai nos ajudar em nosso estudo sobre esse assunto é um livro que está bem aqui, ó. Dá até para ver daí do vídeo. Esse aqui, ó. Dicionário Vine ou Vine. Tá vendo aqui, Cosme? Não sei se você Sim. tem. É um dicionário etimológico das palavras do Novo e do Velho Testamento. Se você for para... Eu tenho o Wycliffe. Ok. Se você for para o Novo Testamento e procurar pela palavra adoção, no dicionário Vine, ou Vine, como algumas pessoas falam, você vai ver que ele diz que a palavra adoção foi mal traduzida e ela deu a impressão em nossas Bíblias de que Paulo estaria falando sobre ser filho adotado, que nós somos filhos adotados, quando o Novo Testamento inteiro ensina exatamente o contrário. Então Paulo estaria entrando em contradição com verdades que ele mesmo defendia. Como ele poderia estar falando sobre sermos filhos adotados de Deus, quando há diversas passagens que dizem que as coisas antigas passaram, tudo se fez novo, nós somos uma nova criação, nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Se eu nasci de novo, se eu fui gerado pela semente divina do Pai, então eu não fui adotado, eu fui gerado. Eu nasci na família. Eu sou filho de Deus não por adoção, mas eu sou filho de nascença. Eu sou filho de fato e de verdade. Então, esse senhor do dicionário Vine, ele faz uma exposição sucinta, bem resumida, mas bastante elucidativa sobre o significado da palavra adoção. Além disso, a gente pode também se valer dos próprios textos de Paulo, onde ele usa essa expressão, mas só que ele explica e coloca mais luz para que possa entender do que é que ele está falando. Eu ouvi até a parte que você ia dizer a respeito de outros textos que o apóstolo Paulo cita, aí travou. Então Paulo, ele fala em outros lugares, principalmente Romanos capítulo 8,
o que é adoção de filhos. O capítulo 8 fala sobre a transformação do nosso corpo. Tá? Ele vem falando sobre a dualidade da existência do crente. Por dentro, ele tem prazer na lei de Deus, mas por fora, ele vê outra lei que o faz prisioneiro da inclinação para o pecado e para a morte. No versículo 13, no capítulo 8, Paulo chega a dizer que se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, se a carne viver, eu morro. Se a carne morrer, eu vivo. Ele diz, se caminhardes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, se a carne viver, eu morro. Se a carne morrer, eu vivo. Esse é o contexto geral de Romanos capítulo 8. Não há nenhum momento em que Paulo tire isso da sua cabeça. O tempo inteiro ele está falando sobre essa situação na qual o crente está inserido. Por dentro ele tem a vida de Deus, a natureza de Deus, o Espírito de Deus, mas por fora ele vê nos seus membros outra lei, que o faz prisioneiro da inclinação para o pecado e para a morte. E por isso ele precisa esmurrar o seu corpo, né? Os que são de Cristo crucificam sua carne com as suas paixões e concupiscências. É sobre isso que ele vem falando. E claro que uma vida como essa, nestas condições, não é uma vida fácil. É uma vida, é como ter que nadar contra a maré. Viver como crente no mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. E isso traz sofrimento. Só que Paulo diz o seguinte, esse tipo de sofrimento, que é um sofrimento bíblico, ele diz, é um sofrimento que vai redundar em glória para nós. Porque se sofrermos como Cristo sofreu, nós também seremos glorificados como ele foi. Se somos filhos, somos herdeiros. O que quer dizer que se somos herdeiros de Deus, estamos como co-herdeiros de Cristo. Se sofrermos como ele também seremos glorificados. Aí ele fala, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, falando sobre a inclinação para o pecado, sobre ter que mortificar o corpo, esmurrar a carne, crucificar o corpo, etc. e tal. Ele diz, eu tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. Ele está falando sobre o nosso corpo de humilhação que nós temos hoje e o corpo que será semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo. Jesus, quando estava na carne, sofreu lutando contra o pecado e assim nós também devemos sofrer na mesma condição com ele. Se nós sofrermos como ele sofreu, nós também seremos glorificados como ele foi. Ele está falando sobre a transformação do nosso corpo. Daí ele diz, para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, quando nós nos manifestaremos em glória juntamente com Cristo Jesus. Porque a nossa verdadeira vida não está aparente, visível. Ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas quando Cristo, esse Cristo que é hoje à direita de Deus, não aquele Cristo que viveu aqui, mas esse Cristo glorificado, poderoso, hoje, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com ele em glória. É sobre isso que Paulo está falando, sobre a revelação dos filhos de Deus, é a manifestação em glória dos que são filhos. Porque hoje nós temos uma vida limitada, nós estamos dentro de um corpo humilhante. Paulo chama lá em Filipenses capítulo 3 de corpo de humilhação. Em 1 Coríntios capítulo 15 ele diz que nós semelhamos ou morremos com um corpo fraco, um corpo humano, corruptível, natural. E todos os adjetivos que ele pode encontrar para classificar esse corpo como limitado, fraco, né, e pobre, ele usa. Mostrando que o próximo corpo, que é espiritual, é um corpo glorioso, cheio de honra, é um corpo incorruptível, imortal, etc. e tal. Então ele continua dizendo, a ardente expectativa da criação só espera isso. Aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus em poder. Aí ele diz, porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa de Deus, que a sujeitou na esperança de um dia redimi-la, né? Muita gente, quando lê esse versículo, pensa que está falando do homem, pensa que está falando de Satanás, mas não observa a continuação da ideia. Então Paulo está dizendo, a criação não está sujeita à vaidade porque quis, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida. Quem é o que pode... Então ele acrescenta dizendo, a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que um dia a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Está falando sobre a transformação do nosso corpo. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme
e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do que o Espírito Santo há de fazer com a humanidade. Os primeiros resultados da ação do Espírito no gênero humano, né? Porque hoje, pelo Espírito Santo, nós experimentamos o que o autor da Epístola aos Hebreus vai chamar de poderes do mundo vindouro. Então, os primeiros frutos do Espírito são os poderes do mundo vindouro. Então, ele diz, nós que já experimentamos as primícias do Espírito, os primeiros resultados, os primeiros frutos, os poderes do mundo vindouro, nós gememos em nosso íntimo, desejando, ansiando, aguardando a adoção de filhos, isto é, a redenção do nosso corpo. Em outras palavras, o que é que Paulo quer dizer quando ele fala adoção de filhos? Ele acabou de explicar. Em Romanos 8, ele está falando basicamente a mesma coisa que ele falou resumidamente lá em Efésios capítulo 1, versículo 5. O problema é que a gente não entendia a chave. A chave para descriptografar o sentido de Paulo, a linguagem de Paulo, a teologia de Paulo, é o que ele quer dizer quando ele usa a expressão adoção de filhos. O problema é que os teólogos estão discutindo sobre um texto falando de uma coisa que Paulo não quis dizer. E por isso estão pensando que Paulo estava falando que Deus nos predestinou desde antes da fundação do mundo para sermos salvos. Mas adoção de filhos não significa ser salvo, não significa confessar Jesus como Senhor, não significa ser adotado por Deus como filho. A adoção de filhos, segundo o que Paulo diz aqui no versículo 23 de Romanos 8, é ter o corpo corruptível, revestido da incorruptibilidade, é ter o corpo mortal, revestido da imortalidade. É por isso que ele diz, nós que temos os primeiros frutos, as primícias, os poderes do mundo vindouro, do Espírito Santo, nós aguardamos, ansiamos, desejamos a adoção de filhos. Isto é, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, quando você entende isso, vai ficar mais fácil quando você lê Efésios capítulo 1. Mas antes de voltar para Efésios 1, para a gente reler o texto lá, eu vou continuar aqui para corroborar o que Paulo acabou de dizer. Olha só, ele diz isso, que nós estamos aguardando a mudança do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Aí ele vai falando sobre essa esperança, porque se alguém já vê como é que pode esperar, porque o que a gente vê hoje não é o que a gente espera. O nosso corpo atual não é o corpo que vai vir. Aí quando chega lá na frente, no versículo 28, ele diz, embora soframos nesse corpo, ele diz, sabemos que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que antecipadamente os conheceu, também os predestinou para serem entre muitos irmãos. Jesus é chamado de o primogênito dentre os mortos. De fato, ele se torna o primogênito dentre os irmãos quando ele ressuscita dos mortos. Pastor, aqui está me dando uns 58 minutos já, porque ele trava depois de 1 hora, né? Na verdade, a gente teria que marcar depois uma outra live, porque eu fiquei de falar a respeito do arrebatamento da igreja e a etnia do anticristo, mas infelizmente 1 hora para a gente aqui não vai dar, né? Lamentavelmente. Eu só quero ter assim, um comentário rapidinho, é que se torna até contraditório, porque eles gostam de usar muito Romanos 9, aquela parte que fala que sem que Jacó ou Esaú tenha nascido, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Mas quando você olha os capítulos de número 10 e os capítulos de número 11, você vê que isso acaba sendo contraditório, porque o próprio Deus diz, né, que Israel foi cortado por causa da incredulidade, mas que se eles se arrependerem, serão enxertados novamente. Então, mostrando que a atitude deles pode levar eles ou à salvação ou à rejeição, né?